Elbaf chegou carregando o peso de grandes mistérios. E o maior deles é sem dúvidas um dilema. O Deus Sol. Luffy é ele, mas e Loki? Que também diz ser um erro dos gigantes por acharem que outra fruta representa Nika? Ou então temos um poder supremo que acabou dividido em duas Akumas no Mi? Quer saber mais sobre os dois deuses do Sol do mundo de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu tô muito empolgado porque esse vídeo tá muito legal, hein? Dois deuses do Sol no mundo de One Piece. Quem é o verdadeiro? Nika de Luffy? Com toda certeza, mas e quanto a Loki? Por que ele acredita ser essa divindade? Tem uma fruta ligada à borracha e tudo não passa de um engano. Eles acreditaram que outra fruta era do Deus Sol? Ou então a fruta de Nika no passado teve seu poder dividido, separado? Lembram que sempre falamos que Luffy não está na totalidade do seu poder? Será que ele precisa assimilar o poder de Loki? Bom, tô dando spoiler já. Calma que tem muita coisa legal aqui. Inclusive a origem de Nika e dessa divindade aí da fruta do Loki. Assiste até o final, você vai gostar bastante desse vídeo. Só que antes de eu falar, dá um confere no nosso patrocinador. Galera, chegou a melhor oportunidade do ano. E por quê? Falta pouquíssimo para Black Friday da Alura. E eu quero que você aproveite tudo que a Alura está preparando exclusivamente para você se desenvolver com a maior escola online de tecnologia do país. Se inscreva na lista VIP agora, porque você vai ter acesso a benefícios exclusivos para garantir a sua matrícula com o melhor desconto do ano. Pois é, aproveite essa oportunidade e as inscrições são por tempo limitado. Elas só vão até o dia 24 do 11, então garanta agora a sua participação. Clica no link e entra nessa lista VIP. Aproveite. Pronto, ó, o recadinho dado. Agora sim vamos descobrir tudo sobre o verdadeiro Deus Sol do mundo de One Piece. Então vamos lá, meus amigos. Nika é da mitologia de Elbaf, um deus de fábulas contadas pelos gigantes. E Loki diz que ele é o Deus Sol, mas ele obviamente não tem a fruta de Nika. Então você vê Road com seu jogo de RPG quando ele fingiu ser o Deus Sol. E ele não se vestiu como o G5 de Luffy ou algo próximo de Bonnie como Nika. Ao invés disso, ele parecia uma divindade saída dos mitos celtas, como o Cernunnos, o deus da floresta. E aqui surge algo interessante. Capítulo 1106, Dory e Brog chegam para resgatar Luffy em Egghead e o chamam de Deus Sol. E aqui, uma pausa. Confesso que tive uma interpretação leviana ao repetir isso algumas vezes sem pegar mais partes da fala dos gigantes. Por quê? Eu acreditava que eles tinham reconhecido ali o Deus Sol, então eles já sabiam que o Luffy era essa divindade. Mas depois que eu reli essa parte dos gigantes até o final de Egghead, eu percebi que tem algo a mais nessa fala. Por quê? No capítulo 1111, Dory e Brog perguntam ao Luffy como ele sabia da aparência do Deus Sol das histórias que eram contadas lá na ilha deles, a ilha de Elbaf. E logo na sequência eles dizem algo bem inusitado, que eles ficaram felizes com a fantasia do Luffy. Ou seja, eles reconheceram o Deus Sol, mas acham que o Luffy está de fantasia e não creem que ele seja o literal das fábulas. Ao mesmo ponto, no capítulo 1118, ao escutarem os sons da libertação, Dory e Brog começam a dançar, como se eles já conhecessem a melodia. E por fim, quando Bonica surge, os dois ficam espantados, porque tinha dois Nikas na frente deles. Então notem algumas coisas legais aqui. A forma de Nika, muito possivelmente, não é a forma da fruta do Loki. E por quê? Eles chamam a fantasia aqui do Luffy de algo saído das fábulas contadas lá em Elbaf, e não algo relacionado a Loki ou mesmo ao rei Harald. Quando conhecemos mais da história do Kuma e dos bucaneiros, descobrimos que eles também adoravam Nika. Bucaneiros, lembrem, possuem sangue dos gigantes, eles são mestiços. E a história contada entre eles por todos esses séculos envolvia um guerreiro libertador que possuía um corpo de borracha. O que obviamente nos leva a crer que talvez Loki possa ter alguma fruta ligada a essa propriedade. E que para ele e os gigantes ainda não despertou em sua totalidade. O que confunde em tudo isso é obviamente Road, o falso Deus Sol. Se ele for uma representação da fruta de Loki, fugimos completamente do quesito borracha e vamos para uma zoa mítica. E isso atualmente me leva a crer que Elbaf tem
dois deuses do sol, um sendo Nika e o outro sendo a figura que Rold está vestido. E nosso melhor palpite aqui é que a fruta de Loki seja o segundo deus sol, aquele que Rold está imitando. Curiosamente, vale lembrar de uma teoria sobre o Gear 5 ser incompleto e o Luffy precisa de alguma coisa como um catalisador para a forma final do deus sol. Ele comer Mother Flame é a minha favorita, casa muito com o mito de Hanuman, o deus macaco que tentou devorar o sol achando que era uma fruta. E lembrem do Bajarangigan, que é o golpe mais forte do Luffy no Gear 5. Bajarang é outro nome de Hanuman, que por sua vez é a inspiração para Sun Wukong. Porém, e se a fruta do Loki for uma parte real de Nika e Luffy precise assimilar ela para a totalidade de poder? É uma ideia maluca, mas ao mesmo ponto interessante. Só que para tal coisa precisaríamos descobrir qual é a relação entre esses dois deuses do sol, Nika de Luffy e Loki, com essa fruta. Quando voltamos em Little Garden, temos boas informações. Primeiro de tudo, é interessante que a cultura guerreira de Elbaf valoriza a vitória, ao ponto de até o Luffy achar isso um pouco extremo. Eles reverenciam o deus sol Nika, que não personifica a luta, mas a paz e a libertação. Só que então você se lembra de Dory mencionando aqui o julgamento de Elbaf, o deus da guerra, durante Little Garden. E eu costumava pensar que ele poderia estar se referindo ao deus sol, mas agora eu não tenho tanta certeza, até porque o modo como está escrito ali na fala dele parece que Elbaf é literalmente o nome desse deus da guerra. E na mesma cena temos o Luffy dando uma bronca neles sobre desistirem da vida por conta dos deuses pedirem isso. Então olha que interessante, Nika vem de fábulas, mitos, histórias contadas nos gigantes. Porém, esse deus da guerra Elbaf é ativo nos julgamentos dos gigantes, enquanto Nika parece que é realmente deixado aos mitos e às lendas. Além disso, o Hyruddin, irmão mais velho do Loki, ele gentilmente acabou nos dando uma pista sobre um reino onde deuses vivem. Isto certamente se alinha com a mitologia nórdica multideuses, na qual Elbaf é claramente baseado. Então deve haver um deus que personifica o ideal extrema da luta de Elbaf. Uma vez desafiado, devem duelar até a morte. Esse deus representaria um contraste com o ideal de Nika. Se realmente há um deus da guerra na terra dos gigantes que valoriza o duelo mortal, pode ter vindo da fruta herdada por gerações da família real. E lembrem que Elbaf é chamado de Warland, terra das guerras. Essa pode ser a fruta de Loki, o deus sol que também personifica o deus da guerra. Mas então qual é a relação entre esses dois deuses do sol? Lembrando, claro que pode ser uma interpretação errada. O Loki acha que é o deus do sol, mas não é. Agora, se realmente existir dois deuses do sol e não for um erro de interpretação de Loki ou dos gigantes, qual seria a relação entre esses dois deuses do sol? Talvez um venha antes do outro ou ambos são um e o mesmo e acabaram separados. Mas com o passar do tempo, Elbaf criou seus próprios mitos por conta das guerras travadas, da fruta ativa na família real e Nika se perdendo no tempo, sempre fugindo do governo mundial, e por isso acabou em fábulas e não em algo que eles realmente adoram ou cultuam como o deus da guerra. E aqui entramos numa parte muito legal, né? Uma parte da mitologia do mundo de One Piece que envolve as árvores Adão e Eva, que eu acredito serem a origem do deus Sol Nika e de muitas outras espécies, talvez até das Akumas no Mi. Com a recente confirmação que a árvore de Elbaf é de fato Adão, que vem de uma teoria que acertamos, há muitas outras teorias que também estão bem próximas de se tornarem verdadeiras. Na Bíblia, Adão e Eva são os primeiros ancestrais da humanidade. Eles são o começo da humanidade. Só que aí olha que legal, quando vamos aqui para a nossa história, a ciência acabou nos revelando algo muito interessante chamado Eva mitocondrial. Que não é a espécie humana mais antiga, mas a nossa ancestral comum mais recente que conseguimos rastrear. Eva nasceu há 200 mil anos. E por que isso é importante para One Piece? Bem, porque surpreendentemente o Oda falou sobre Eva mitocondrial no volume 62. Ele deixou uma nota onde escreveu o seguinte aqui, abre aspas. Aparentemente, se você rastrear as raízes do DNA das pessoas, todo o nosso sangue leva a uma única mulher de muito tempo atrás na África. Apesar disso, teoricamente falando, ela não foi o primeiro ser humano a existir, mas tal pessoa deve existir. O começo da humanidade, a mãe da humanidade, parece intenso. Então tentei desenhar uma imagem dela.
toda a humanidade é uma grande família. Não importa quem esteja em apuros, eles não são completos estranhos. Fecha aspas. Agora olhem o desenho da Eva mitocondrial feita por Oda. Se você olhar para a foto dela, ela é desenhada de uma forma pra lá de estranha. Por quê? Com cabelo verde que meio que lembra uma árvore. A árvore Eva de One Piece. Então, o que sabemos sobre Adão e Eva? As árvores colossais. Uma dita ser indestrutível por meios comuns e outra que leva o sol pelas suas raízes. Elas são árvores raras, porém nós já vimos duas árvores Evas no mundo de One Piece. Uma em Shabold e outra na Ilha dos Homens Peixes. Lá em Shabold a árvore é conhecida como Manguezal Yarukiman. Mas quando Netuno estava falando sobre a árvore colossal Eva na Ilha dos Homens Peixes, o Sop comentou que essa árvore de Shabold, menor, era como uma versão miniatura de Eva da Ilha dos Homens Peixes. E com isso descobrimos o quê? Que a árvore Eva é uma seringueira, a árvore da borracha. E por quê? Tudo isso vem dessa conexão feita pelo Sop das duas árvores serem parecidas. Tudo porque sabemos que a árvore em miniatura de Shabold produz uma resina especial que forma as famosas bolhas de revestimento que são muito resistentes. A Robin comenta que a resina é muito pegajosa, muito semelhante à forma natural da borracha. E sobre a Eva, na Ilha dos Homens Peixes, o Netuno nos disse que ela de alguma forma absorve a luz do sol e transporta do seu topo até a base de suas raízes. Ou seja, Eva produz um tipo de borracha natural que pode absorver a luz do sol. Características semelhantes ao deus sol Nika, que é de borracha e emana energia do seu coração. Possivelmente essa é a energia que o Vegapunk buscava, viu? Energia solar, e Nika pode literalmente ser o primeiro filho da árvore Eva. Quanto a Adão, quando Dory e Brog foram apresentados, o Zorão ele comentou sobre o quão incríveis eram as armas que os gigantes utilizavam para resistir a tantas batalhas entre eles ao longo dos 100 anos que passaram duelando. Frank também comenta sobre a durabilidade da árvore Adão, dizendo que não importa quantas guerras Elbaf tenha passado, ela sempre permaneceu alta e completamente intacta. Inclusive, Loki nos conta que Adão não é só a árvore, mas toda Warland. A característica mais popular de Adão é sua durabilidade, semelhante também ao físico de um lunariano, que é quase indestrutível e pode sobreviver nos ambientes mais perigosos. Então, se temos bucaneiros com sangue gigante, podemos ter lunarianos com sangue de alguma coisa ligada à árvore Adão. Alguém muito próximo, talvez o primeiro filho dela. Além disso, o nome de nascimento do King é Alber, que é muito semelhante a Abel, que é um dos 3 filhos de Adão e Eva, né? Abel, Caim e Sete. A fruta de Loki pode ser lendária porque a divindade dela está ligada à árvore Adão. Pode ser de fato uma fruta primordial, o irmão de Nika, e com propriedades parecidas, mas que com o passar do tempo assumiu o manto de Elbaf, o deus da guerra. O mundo mudou em algum ponto do passado. As árvores podem ter sido separadas da sua proximidade, deixando para trás apenas mitos e lendas sopradas pelos ventos marais. Mas que no momento certo, os deuses do mundo vão convergir e se encontrar para se assimilar, se aliar ou então se destruir. Essa ideia é interessante, né? Eu acredito que inclusive a fruta do Loki vai estar na mira do Barba Negra para ser a terceira Akuma no Mi dele. E pode acabar sendo realmente uma fruta ligada diretamente a Nika. E por isso que eles pensam que essa fruta é a do Deus Sol. E é passada de geração em geração. Tem essa teoria atual de que a fruta de Nika verdadeira se perdeu e a que o Shanks roubou 12 anos atrás. E talvez o Rei Harold tenha colocado uma outra fruta no lugar. Não dá para descartar essa ideia. O Oda ele é maluco. Mas se não for realmente a fruta passada de geração em geração, pode ser a fruta de Elbaf, o deus da guerra, irmão de Nika, filho da árvore Adão, enquanto Nika representa o filho da árvore Eva, que sabemos agora que parece ser uma seringueira, a árvore que gera resina feita para borracha. E esse fato dela passar a luz do sol até a sua... combina bastante com o que o Luffy pode fazer, né? Eu acho que inclusive todo o potencial dele vai vir quando ele lutar realmente puxando a energia do sol. E aí quem sabe tendo sua forma completa. Ele devorar Mother Flame eu acho legal. Existe a possibilidade talvez dele ter que assimilar a fruta do Loki. Como isso é possível? Não sabemos. O que sabemos é
Em Elbaf vamos ter muito mais informação sobre as frutas do diabo do que Egghead pôde nos apresentar. Porque vamos descobrir agora como eles sabem do ciclo de renascimento, como essa fruta ficou com a família real durante tantos séculos. E obviamente que temos também um Vegapunk para nos contar um pouquinho mais. É isso. Espero que vocês gostem dessa ideia. Se você tem uma teoria, deixa aqui nos comentários. Acredita que pode ter dois deuses do sol? Um verdadeiro, o outro que assumiu esse manto por conta das lendas, mitos e essa religião criada em torno dele, em torno da guerra? Deixa sua teoria aqui, quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!